Você sabia que a maior prisão que existe não tem grades, não tem muros, não tem cadeados? Ela está dentro de nós mesmos. E sabe o que é mais trágico? Muitas pessoas passam a vida inteira construindo essa prisão, tijolo por tijolo, sem nem perceber. E quando chegam na velhice, quando finalmente teriam a sabedoria para serem livres, descobrem que esqueceram como se abre a porta. Meu amigo, minha amiga, hoje vamos falar sobre liberdade. Liberdade verdadeira, aquela que não depende da idade do seu corpo, mas da juventude da sua alma. Porque envelhecer é obrigatório, mas murchar por dentro, isso é uma escolha. E eu estou aqui para te dizer que nunca é tarde para escolher florescer. Ao longo dos meus anos estudando a mente humana, pesquisando os mecanismos da emoção e conversando com milhares de pessoas, descobri algo fascinante. As pessoas mais infelizes na terceira idade não são aquelas que perderam coisas, são aquelas que carregaram fardos pesados demais por tempo demais. Elas acumularam, elas guardaram, elas abraçaram o que deveriam ter soltado. E sabe qual é a grande notícia? Se você está assistindo a este vídeo agora, ainda há tempo, ainda há uma chance sagrada de fazer diferente, de viver seus próximos anos com uma leveza que você talvez nunca experimentou antes. Hoje, vou compartilhar com você as 10 coisas mais importantes que você precisa eliminar da sua vida se quiser viver uma velhice plena, livre e verdadeiramente feliz. Não são dicas superficiais, são verdades profundas que podem reescrever o roteiro dos seus próximos capítulos. Mas antes de começarmos, me faz um favor? Pense agora. O que você está carregando que já não serve mais? Que peso você arrasta há anos sem nem perceber? Porque reconhecer é o primeiro passo. E se você ficar comigo até o final, eu prometo que você vai descobrir não apenas o que eliminar, mas como fazer isso de uma forma suave, natural e transformadora. Vamos começar pela primeira coisa que você precisa eliminar. E talvez seja a mais importante de todas. Elimine a pressa de viver no automático. Você percebeu como passamos décadas correndo? Correndo para trabalhar, para pagar contas, para atender expectativas, para conquistar, para provar. E quando finalmente temos tempo, não sabemos mais parar. Nosso cérebro foi treinado para a velocidade. Fomos condicionados a acreditar que parar é perder tempo. Mas a verdade é exatamente o oposto. Deixa eu te contar uma história. Conheci um senhor de 72 anos que veio ao meu consultório devastado. Ele tinha conquistado tudo. Uma empresa de sucesso, uma casa linda, viagens pelo mundo. Mas sentado na minha frente, com lágrimas nos olhos, ele me disse: "Doutor, eu corri tanto que esqueci para onde estava indo. E agora que parei, percebo que não conheço nem a mim mesmo." Aquilo me partiu o coração, mas também me ensinou algo poderoso. A velhice é um convite sagrado para desacelerar. Não porque você não possa mais correr, mas porque finalmente você pode escolher o ritmo. É o momento de saborear o café pela manhã sem pensar na próxima reunião, de observar o pôr do sol sem olhar para o relógio, de ter conversas profundas sem pressa de encerrar. Quando você elimina a pressa, algo mágico acontece. Você começa a viver de verdade. Você sai do piloto automático e assume o comando da sua própria existência. Pense comigo agora. Quando foi a última vez que você fez algo devagar, com presença total, só pelo prazer de fazer? Quando foi a última vez que você respirou conscientemente, sentindo o ar entrar e sair, sem estar pensando em outra coisa? Se você não consegue lembrar, está na hora de reaprender a arte de estar presente. Porque os dias vão passar de qualquer jeito, mas só aqueles vividos com presença se transformam em memórias que aquecem o coração. Agora, a segunda coisa que você precisa eliminar da sua vida: elimine a amargura das decepções passadas. Meu Deus, quantas pessoas eu conheço que transformaram sua velhice em um museu de mágoas. Cada sala é uma traição que não foi perdoada. Cada corredor guarda uma oportunidade perdida. Cada quadro na parede mostra alguém que os decepcionou. E elas se tornaram guias turísticos da própria dor, revisitando esses lugares sombrios todos os dias. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de aceitar. Carregar amargura não machuca quem te feriu. Machuca só você. É como beber veneno esperando que o outro morra.
Você entende a ironia trágica disso? A pessoa que te decepcionou já seguiu em frente, está vivendo a vida dela, enquanto você permanece preso naquele momento doloroso, revivendo a ferida, alimentando a raiva. Eu não estou dizendo que é fácil perdoar. Não estou dizendo que você deve esquecer ou fingir que não aconteceu. O que estou dizendo é que você merece ser livre. Você merece acordar sem aquele peso no peito. Você merece olhar para frente, sem que o passado te puxe para trás como uma âncora. Conheci uma senhora de 68 anos que passou 40 anos sem falar com a irmã por causa de uma herança. 40 anos. Quando finalmente elas se reencontraram, sabe o que ela me disse? Eu desperdicei 4 décadas da minha vida por causa de dinheiro que nem existe mais. E agora minha irmã está doente e eu quase perdi a chance de ter ela de volta. O arrependimento na voz dela era palpável. Não deixe isso acontecer com você. Perdoar não é sobre a outra pessoa. É sobre você. É sobre liberar espaço no seu coração para coisas boas. É sobre escolher paz em vez de razão. E acredite em mim, quando você finalmente solta a amargura, é como se você tirasse uma mochila de pedras das costas. Você respira melhor. Você sorri mais. Você se sente mais leve. Respire fundo agora e pergunte ao seu coração: quem você precisa perdoar? Que mágoa antiga está consumindo sua energia vital? Não. Precisa responder em voz alta. Mas responda para você mesmo, com honestidade, com coragem. E isso me leva à terceira coisa que você deve eliminar. Elimine a necessidade de agradar a todos. Você viveu quantas décadas tentando ser quem os outros esperavam que você fosse? Quantas vezes você engoliu suas palavras para não desagradar? Quantas vezes você traiu seus próprios desejos para atender às expectativas alheias? E agora, nesta etapa da vida, você ainda vai continuar representando um papel? A velhice é o momento de ser autêntico, radical e magnificamente autêntico. Porque a verdade é esta: você nunca vai conseguir agradar todo mundo. É impossível. E sabe o que acontece quando você tenta? Você desagrada a pessoa mais importante, você mesmo. Eu me lembro de um paciente que tinha 75 anos e ainda consultava os filhos adultos antes de tomar qualquer decisão sobre a própria vida. Queria viajar? Perguntava se os filhos aprovavam. Queria namorar depois de ficar viúvo? Sentia culpa porque achava que os filhos não gostariam. Aquele homem era prisioneiro da opinião alheia. E o pior, as correntes eram invisíveis, mas pesadíssimas. Quando trabalhamos juntos, ele finalmente entendeu uma verdade libertadora. Seus filhos têm suas próprias vidas. Eles vão viver as escolhas deles. E você tem todo o direito, mais que isso, você tem a responsabilidade de viver as suas. Não de forma egoísta, mas de forma autêntica. Dizer não sem culpa. Dizer sim sem medo. Expressar sua opinião mesmo que seja diferente. Vestir a roupa que você quer vestir. Ouvir a música que você gosta. Fazer o curso que você sempre sonhou. Namorar se você quiser. Viajar sozinho, se isso te faz bem. Cortar o cabelo de um jeito diferente. Mudar a decoração da casa. Escolher como você quer passar seu tempo. Essas não são coisas supérfluas. São afirmações da sua existência. São maneiras de dizer ao universo: eu estou aqui, eu importo, minha vida tem valor e eu vou vivê-la do meu jeito. E quando você para de viver para a plateia, algo maravilhoso acontece. Você atrai as pessoas certas. Aquelas que te amam pelo que você é, não pelo que você finge ser. Aquelas que celebram sua autenticidade em vez de exigir sua conformidade. Então me diz, o que você faria diferente se não tivesse medo da opinião dos outros? Que sonho você realizaria se soubesse que ninguém vai te julgar? Essa é uma pergunta que merece sua atenção. A quarta coisa que você precisa eliminar pode parecer difícil, mas é essencial. Elimine os relacionamentos tóxicos. E aqui eu preciso ser muito claro com você. Não importa há quanto tempo você conhece alguém. Não importa se é família, se é amigo de décadas. Se um relacionamento te drena, te diminui, te faz sentir pequeno, te critica constantemente, te manipula, te faz questionar seu valor. Esse relacionamento precisa ser eliminado, ou, no mínimo, radicalmente transformado. Eu sei que isso assusta. Eu sei que parece cruel, mas deixa eu te perguntar uma coisa: o que é mais cruel? Se afastar de quem te machuca, ou continuar permitindo que machuquem você? Preservar um relacionamento destrutivo, ou preservar sua paz interior?
Manter alguém por perto por obrigação ou criar espaço para pessoas que realmente te amam? A velhice é preciosa demais para ser vivida em companhias que te envenenam. Você não tem mais tempo a perder. Você não tem mais energia para desperdiçar. E olha, eu não estou falando de perfeição. Todos os relacionamentos têm conflitos. Todos têm momentos difíceis. O que estou falando é daquelas relações que são cronicamente negativas, onde você sempre sai pior do que entrou. Tive uma paciente de 63 anos que finalmente teve coragem de se afastar de uma amiga que há 20 anos só procurava ela para reclamar, criticar e despejar negatividade. Ela tinha medo de ser vista como má pessoa. Mas sabe o que aconteceu quando ela criou essa distância saudável? Ela começou a florescer, literalmente. Ela voltou a sorrir, começou a fazer novos amigos, recuperou sua energia. Foi como ver uma planta que estava morrendo na sombra ser colocada ao sol. E aqui vai uma verdade importante. Você pode amar alguém à distância. Você pode desejar o bem de alguém sem estar perto. Você pode perdoar sem reabrir a porta. Amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Olhe agora para seus relacionamentos. Seja honesto. Quem te eleva? Quem te apoia? Quem celebra suas conquistas? E quem sempre encontra um jeito de te diminuir? Quem sempre tem uma crítica na ponta da língua? Quem te faz sentir culpado por ser feliz? As respostas para essas perguntas vão te mostrar o caminho. A quinta coisa que você deve eliminar é algo que envenenou gerações inteiras. Elimine a comparação com os outros. Você passou a vida se comparando, olhando para o vizinho, para o colega, para o amigo e sentindo que sua vida não era suficiente? Medindo o seu valor pela régua dos outros? Sentindo inveja do que eles tinham, do que eles conquistaram, de como eles viviam? Deixa eu te contar um segredo que levei anos para entender. Cada pessoa está correndo uma maratona diferente. Vocês não estão na mesma pista. Vocês não começaram do mesmo lugar. Vocês não têm os mesmos obstáculos. Então, como você pode comparar? Aquela sua amiga que viajou para a Europa 3 vezes esse ano, você não sabe o preço emocional que ela paga em outras áreas? Aquele casal que parece perfeito nas redes sociais? Você não vê o que acontece quando as câmeras desligam? Aquele parente que construiu um império financeiro? Você não sabe quantos abraços ele deixou de dar? Quantos jantares em família ele perdeu? A comparação é um ladrão de alegria. Ela rouba sua gratidão. Ela te impede de celebrar suas próprias conquistas. Porque você sempre vai encontrar alguém que tem mais, que fez mais, que é mais. Sempre. É uma corrida que não tem linha de chegada. Mas aqui está a verdade libertadora. Você não precisa ser melhor que ninguém. Você só precisa ser melhor do que você era ontem. Seu único competidor legítimo é você mesmo. Sua única régua válida é seu próprio crescimento. Eu me lembro de um senhor de 70 anos que finalmente fez as pazes com isso. Ele me disse: doutor, passei 65 anos olhando para os lados, invejando, comparando, me sentindo menos. E aos 70, percebi que desperdicei toda aquela energia. Porque quando finalmente olhei para trás, vi uma vida bonita, cheia, rica. Mas eu estava ocupado demais, olhando para os outros para perceber. Não cometa esse erro. Olhe para a sua própria jornada. Celebre suas próprias vitórias, por menores que pareçam. Aquele dia que você acordou, mesmo triste, e decidiu seguir em frente, vitória. Aquela vez que você perdoou mesmo, doendo, vitória. Aquele momento em que você escolheu ser gentil mesmo, quando poderia ser duro, vitória. Sua vida não precisa ser extraordinária aos olhos dos outros para ser significativa. Ela só precisa ser verdadeira aos seus próprios olhos. Agora, a sexta coisa que você deve eliminar é uma das mais difíceis. Elimine o medo de recomeçar. Quantas vezes você já disse ou ouviu: estou velho demais para isso? Velho demais para aprender algo novo. Velho demais para mudar de carreira. Velho demais para se apaixonar. Velho demais para começar um hobby. Velho demais para fazer terapia. Velho demais para buscar um sonho. Mas quem disse? Quem estabeleceu essa regra absurda de que existe idade para recomeçar? Isso é uma mentira que a sociedade plantou na nossa cabeça. E sabe por que é tão perigosa? Porque ela nos paralisa. Ela nos faz desistir antes mesmo de tentar. Deixa eu te contar histórias reais. Teve um homem chamado Harland Sanders
que começou a franquia do KFC aos 65 anos, depois de ter falido várias vezes. Teve uma mulher chamada Laura Ingalls Wilder, que publicou seu primeiro livro aos 64. Teve Vera Wang, que entrou no mundo da moda aos 40. Carmen Herrera vendeu sua primeira pintura aos 89 anos. Essas não são exceções. São exemplos do que é possível quando você se recusa a aceitar a prisão da idade como desculpa. Eu atendi uma senhora de 67 anos que sempre sonhou em aprender piano, mas nunca teve oportunidade. Ela veio ao consultório deprimida, dizendo que era tarde demais. Trabalhamos essa crença limitante e sabe o que aconteceu? 2 anos depois, ela me mandou um vídeo dela tocando Chopin. Com lágrimas de alegria nos olhos, ela dizia: "Eu desperdicei tantos anos achando que era tarde, e agora descobri que nunca é tarde." Você tem um sonho guardado, um desejo antigo, uma vontade que você sufocou porque achou que o tempo passou? Deixa eu te dizer, enquanto você estiver vivo, existe tempo. Enquanto você estiver respirando, existe possibilidade. O único momento que não serve mais para recomeçar é quando você já não está mais aqui. E olha, recomeçar não significa abandonar tudo e começar do zero de forma irresponsável. Significa dar a si mesmo permissão para tentar, para explorar, para se reinventar. Mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja de forma pequena. Você sempre quis aprender a pintar? Compre um caderno e umas tintas. Sempre sonhou em escrever? Comece um diário. Sempre quis dançar? Coloque uma música e dance na sala. Sempre desejou aprender outro idioma? Baixe um aplicativo. O tamanho do passo não importa. O que importa é dar o passo. Então me diz, se você soubesse que não vai falhar, o que você começaria hoje? A 7ª coisa que precisa ser eliminada é sutil, mas devastadora. Elimine o arrependimento do que você não fez. Existe uma diferença entre aprender com o passado e viver aprisionado por ele. Existe uma diferença entre reconhecer erros e se torturar eternamente por eles. Eu conversei com inúmeras pessoas na terceira idade. E sabe qual é o arrependimento mais comum? Não é sobre o que fizeram, é sobre o que não fizeram. Os riscos não tomados, as palavras não ditas, os sonhos não perseguidos, os eu te amo não expressos, as viagens não feitas, as reconciliações adiadas até ser tarde demais. Mas aqui está o problema. Você não pode voltar no tempo. Você não pode reescrever o passado. Então ficar remoendo o que poderia ter sido é, literalmente, desperdiçar o que ainda pode ser. É trocar seu presente por um passado que não existe mais. Tive um paciente de 74 anos que carregava uma culpa devastadora. Quando o pai dele estava doente, há 20 anos, ele estava ocupado demais com o trabalho para visitá-lo tanto quanto gostaria. E o pai faleceu. Durante 2 décadas, ele se puniu por isso, se torturou, se condenou. Quando trabalhamos juntos, ele finalmente entendeu. O pai dele não gostaria de vê-lo sofrendo assim. O pai dele gostaria que ele vivesse, que ele fosse feliz, que ele aproveitasse os anos que ainda tem. E mais, ele ainda tinha filhos vivos, netos, uma esposa. Ele estava tão preso no arrependimento de um relacionamento que acabou que estava perdendo a oportunidade de nutrir os relacionamentos que ainda existiam. Você entende a tragédia? Ele estava repetindo o erro, estava novamente deixando a vida passar por estar preso no passado. Então aqui vai minha mensagem. Você não pode mudar o que já foi, mas pode honrar o passado, vivendo bem o presente. Se você não disse eu te amo para alguém que se foi, diga para quem ainda está aqui. Se você não perseguiu um sonho, persiga outro. Se você não aproveitou momentos, aproveite os que ainda vêm. O arrependimento só tem valor se ele te impulsiona para frente, não se ele te paralisa. Use-o como combustível para viver melhor daqui para frente, não como algemas que te prendem no que já passou. E isso me leva diretamente à 8ª coisa. Elimine a ilusão de que você tem todo o tempo do mundo. Essa é dura, mas necessária. Nós vivemos como se fôssemos imortais. Adiamos conversas importantes. Protelamos sonhos. Guardamos os pratos bonitos para uma ocasião especial que nunca chega. Não usamos aquela roupa nova porque estamos esperando o momento perfeito. Não fazemos aquela viagem porque ano que vem a gente vai. E então, de repente, o tempo acaba.
E percebemos que gastamos a vida inteira esperando o momento certo, sem entender que o momento certo era agora, era sempre agora. Conheci uma senhora de 82 anos que guardou, durante 40 anos, um conjunto de porcelana que ganhou de casamento. Estava guardado no armário, protegido, intocado. Para uma ocasião especial, ela dizia. E sabe quando ela finalmente o usou? Nunca. Ela faleceu e a porcelana foi doada, nova, sem que ela tivesse aproveitado um único jantar nela. Essa história me marcou profundamente, porque ela é uma metáfora da forma como muitos de nós vivemos, guardando as coisas boas, esperando, adiando, como se a vida fosse um ensaio para um espetáculo que nunca estreia. Mas aqui está a verdade crua. Cada dia que passa é um dia a menos. Não estou dizendo isso para te assustar, mas para te despertar. Para te tirar da zona de conforto da ilusão. Porque quando você realmente internaliza a finitude, algo extraordinário acontece. Você começa a viver com urgência saudável. Não com pressa, mas com propósito. Você para de adiar abraços. Para de guardar as coisas boas. Para de esperar a permissão do mundo para ser feliz. Você usa o perfume caro numa terça-feira qualquer. Você abre o vinho especial num jantar comum. Você diz eu te amo sem esperar a data certa. Você liga para aquele amigo hoje, não amanhã. E quando alguém te convida para fazer algo, e sua primeira reação é, deixa para a próxima vez. Você para e pensa, e se não houver próxima vez? E se essa é a chance? E você vai. Então me faz um favor agora. Mesmo pensa em uma coisa que você está adiando. Uma ligação, uma conversa, uma viagem, um perdão, um eu te amo. E se compromete comigo. Você vai fazer isso essa semana. Não mês que vem. Não ano que vem. Essa semana. Porque o relógio continua andando e ele não espera ninguém. A nona coisa que você deve eliminar, talvez seja a mais profunda. Elimine a busca por aprovação externa para definir seu valor. Durante toda a sua vida, provavelmente você mediu seu sucesso pelos olhos dos outros, pelas notas na escola, pela aprovação dos pais, pelo reconhecimento no trabalho, pelos elogios da sociedade, pelo tamanho da sua casa, pelo modelo do seu carro, pelo prestígio da sua profissão. E agora, na velhice, muitas dessas réguas desapareceram. Você se aposentou e perdeu o título profissional. Os filhos cresceram e não precisam mais de você da mesma forma. O corpo mudou. E você não recebe mais aqueles olhares de admiração. A sociedade te olha de forma diferente. Às vezes, até te invisibiliza. E isso pode ser devastador ou libertador. Depende de como você escolhe enxergar. Porque pela primeira vez na vida, você tem a oportunidade de descobrir quem você é quando não está representando para ninguém. Quando não está tentando provar nada. Quando não está competindo. Você pode finalmente ser simplesmente você, sem máscaras, sem papéis sociais, sem a necessidade de impressionar. Seu valor não está no que você faz, está no que você é. Seu valor não depende de produtividade, depende de humanidade. Você não precisa ser útil para ser valioso. Você não precisa ser admirado para ser digno de amor. Tive uma paciente que foi executiva de alto escalão durante 30 anos. Ela era respeitada, temida até. Quando se aposentou, entrou em profunda depressão. Eu não sou nada sem minha carreira, ela dizia. E trabalhamos meses para desconstruir essa crença. Para ela entender que a executiva era o que ela fazia, não quem ela era. E quando ela finalmente se libertou dessa prisão, foi lindo de ver. Ela descobriu que gostava de jardinagem, que tinha talento para contar histórias, que adorava trabalho voluntário. Ela se reconectou com amigas antigas. Começou a viajar por prazer, não por negócios. Ela floresceu de uma forma que nunca tinha florescido antes, porque finalmente estava vivendo para si mesma, não para as expectativas alheias. Você entende? A opinião dos outros pode ser um termômetro, mas nunca pode ser seu termostato. Pode te informar, mas não pode te controlar. Você precisa desenvolver uma bússola interna tão forte que não precise de validação externa para saber seu valor. E quando você faz isso, algo mágico acontece. Você se torna livre de verdade. Você pode dizer não sem culpa. Pode dizer sim sem medo. Pode ser excêntrico, pode ser discreto, pode ser o que quiser. Porque você não está mais vivendo para a plateia. Então me diz, quem você seria
se não tivesse que impressionar ninguém? Que versão de você está esperando permissão para aparecer? Essa é sua chance, essa é sua temporada. Não a desperdice tentando ser quem você acha que deveria ser. Seja quem você realmente é. E finalmente, a 10ª e última coisa que você deve eliminar da sua vida: elimine a crença de que é tarde demais para ser feliz. Esta é, talvez, a mentira mais cruel que muitas pessoas acreditam quando envelhecem. Elas olham para trás, veem os erros, as oportunidades perdidas, os relacionamentos desfeitos, os sonhos não realizados e concluem: minha chance passou. Já era. Agora é só esperar o tempo passar. Mas isso é uma mentira terrível, cruel, destrutiva, porque enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver consciente, enquanto você puder escolher, existe possibilidade de felicidade, existe possibilidade de recomeço, existe possibilidade de alegria. A felicidade não é um prêmio para quem fez tudo certo, não é uma recompensa para quem teve sorte, não é um privilégio de quem é jovem. A felicidade é uma escolha, uma decisão, uma prática diária de gratidão, de presença, de amor, de perdão, de esperança. Eu conheci pessoas de 90 anos mais felizes do que jovens de 20, porque elas entenderam o segredo. A felicidade não está nas circunstâncias perfeitas, está na forma como você olha para as circunstâncias que você tem. Você pode ter perdido muito, mas ainda tem algo. Você pode não ter tudo o que sonhou, mas tem mais do que muitos. Você pode ter um corpo que não funciona como antes, mas ainda tem um coração que bate, pulmões que respiram, olhos que veem o nascer do sol. A gratidão é o atalho para a felicidade. Quando você aprende a agradecer pelo que tem, em vez de lamentar pelo que perdeu, sua vida inteira muda. Não estou falando de positividade tóxica. Não estou dizendo para ignorar a dor. Estou dizendo para não deixar a dor ser a única história que você conta. Tive um paciente que ficou viúvo aos 73 anos, depois de 50 anos de casamento. Ele estava destruído e tinha todo o direito de estar, mas 6 meses depois, ele me disse algo que nunca esqueci. Doutor, eu posso passar os próximos anos chorando pelo que perdi? Ou posso agradecer pelos 50 anos que tive? E eu escolho agradecer. Porque aqueles 50 anos foram reais, foram lindos. E ninguém pode tirar isso de mim. Isso é sabedoria. Isso é maturidade emocional. Isso é escolher vida, mesmo diante da morte. Você tem essa escolha. Todos os dias, você acorda e pode escolher. Hoje eu vou me concentrar no que falta ou no que resta. Hoje eu vou me lamentar ou vou me agradecer. Hoje eu vou esperar a morte ou vou celebrar a vida. E aqui está o mais importante. Nunca é tarde para ter uma infância feliz. Eu sei que parece estranho, mas é verdade. Você pode hoje dar ao seu eu interior aquilo que você não recebeu quando criança. Você pode ser gentil consigo mesmo. Pode se encorajar. Pode se perdoar. Pode se abraçar. Você pode criar novas memórias que sejam tão fortes quanto as antigas. Pode construir novos momentos de alegria. Pode encontrar novos propósitos. Pode se apaixonar novamente, seja por uma pessoa, por um hobby, por uma causa, pela própria vida. A felicidade não tem prazo de validade, não tem idade limite, não tem requisitos absurdos. Ela está disponível para você agora, neste momento, neste exato segundo. Só depende de você abrir os olhos e vê-la, abrir o coração e senti-la, abrir os braços e abraçá-la. Meu amigo, minha amiga, se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa: não foi por acaso. Você está procurando algo, você está buscando uma mudança, você está querendo viver melhor, e isso em si já é extraordinário, porque muitas pessoas desistiram, muitas pessoas se conformaram, muitas pessoas aceitaram uma vida pequena, morna, sem brilho, mas você não. Você está aqui. Você está disposto a olhar para dentro. Você está corajoso o suficiente para eliminar o que não serve mais. E isso me enche de esperança por você. Vamos recapitular rapidamente o que conversamos hoje, porque quero que essas verdades se gravem no seu coração como um mantra sagrado para os seus próximos anos.
Elimine a pressa de viver no automático. Desacelere, esteja presente. Saboreie cada momento como se fosse único, porque é. Elimine a amargura das decepções passadas. Perdoe, não pela outra pessoa, mas por você. Porque você merece viver leve, não carregando pedras no coração. Elimine a necessidade de agradar a todos. Seja autêntico. Seja você mesmo sem pedir desculpas. Porque sua verdade é o maior presente que você pode dar ao mundo. Elimine os relacionamentos tóxicos. Proteja sua paz. Cerque-se apenas de quem te eleva, de quem te ama, de quem celebra a sua existência. Elimine a comparação com os outros. Você é único. Sua jornada é singular, não há régua no mundo que possa medir o valor da sua vida. Elimine o medo de recomeçar. Você não está velho demais. Você não perdeu o tempo. Enquanto respirar, você pode começar de novo. Sempre. Elimine o arrependimento do que você não fez. O passado não pode ser reescrito, mas o futuro é uma página em branco esperando sua história. Escreva-a bem. Elimine a ilusão de que você tem todo o tempo do mundo. Viva agora. Ame agora. Perdoe agora. Abrace agora. Porque agora é tudo que você realmente tem. Elimine a busca por aprovação externa. Seu valor não depende da opinião alheia. Você é precioso simplesmente por existir. Simplesmente por ser humano. E elimine a crença de que é tarde demais para ser feliz. Não é. Nunca é. A felicidade está disponível para você neste exato momento. Basta você escolher VLEA. Essas 10 coisas, quando você as elimina, algo milagroso acontece. Você não fica vazio, muito pelo contrário, você cria espaço. Espaço para alegria, espaço para paz, espaço para amor, espaço para novos começos, espaço para ser quem você sempre foi destinado a ser. E sabe o que eu descobri ao longo de todos esses anos, estudando a mente humana, conversando com milhares de pessoas, mergulhando nos mistérios da emoção e do pensamento? Descobri que os últimos capítulos da vida podem ser os mais bonitos, podem ser os mais profundos, podem ser os mais autênticos, porque você finalmente tem a sabedoria que a juventude não tem. Você tem a perspectiva que só o tempo traz. Você tem a liberdade de não precisar provar nada a ninguém. Você tem a coragem que vem de já ter sobrevivido a tantas tempestades. A velhice não é o fim. É uma nova estação. E como toda estação, tem sua própria beleza, seus próprios presentes, suas próprias lições. Depende apenas de como você escolhe viver lá. Então eu te faço um convite sagrado. Não deixe para amanhã. Não espere o momento perfeito. Comece hoje, agora. Escolha uma dessas 10 coisas e comprometa-se a eliminá-la. Só uma. Dê esse primeiro passo. Talvez seja ligar para alguém que você precisa perdoar. Talvez seja marcar aquela viagem que você sempre adiou. Talvez seja dizer não para alguém que sempre te drena. Talvez seja começar aquele curso que você sonhou. Talvez seja simplesmente sentar em silêncio e agradecer pelo que você tem. Não importa qual seja. O que importa é que você dê o passo. Porque a transformação não acontece no pensamento. Ela acontece na ação. E você tem todo o poder necessário dentro de você para fazer isso. E se você gostou dessa mensagem, se ela tocou o seu coração de alguma forma, se você sentiu que isso era exatamente o que precisava ouvir hoje, eu te convido a se inscrever neste canal, porque toda semana eu trago mensagens como essa. Mensagens de esperança, de transformação, de crescimento, mensagens que vão te ajudar a viver melhor, a sentir melhor, a ser melhor. E não esquece de ativar o sininho das notificações, porque eu não quero que você perca nenhuma dessas conversas. Cada vídeo é uma nova oportunidade de crescimento. Cada mensagem é uma nova semente plantada no jardim da sua alma. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Compartilhe com aquele amigo que está passando por um momento difícil, com aquela pessoa querida que está desanimada, com aquele familiar que perdeu a esperança. Porque às vezes, uma única mensagem pode mudar uma vida inteira. Pode ser a centelha que reacende a chama. Pode ser a ponte que leva alguém de volta para si mesmo. Deixa eu te dizer uma última coisa.
antes de nos despedirmos. E quero que você ouça com o coração, não apenas com os ouvidos. Você é mais forte do que imagina. Você sobreviveu a 100% dos seus piores dias. Você atravessou tempestades que achava que te destruiriam e ainda está aqui, ainda está de pé, ainda está respirando, ainda está buscando. Isso não é pouca coisa. Isso é extraordinário. Você é extraordinário e os próximos capítulos da sua vida podem ser tão lindos, tão profundos, tão significativos quanto qualquer coisa que você já viveu, talvez até mais, porque agora você tem algo precioso, você tem sabedoria, você tem perspectiva, você tem a liberdade de escolher. Não desperdice isso, não jogue fora essa oportunidade sagrada, não deixe o medo, a preguiça, a inércia ou as vozes negativas te roubarem os seus melhores anos, porque eles podem ser seus melhores anos. Se você escolher, se você decidir, se você agir, a vida não espera, o tempo não para, mas você ainda está aqui. E enquanto estiver, existe possibilidade, existe esperança, existe chance de recomeço, existe a oportunidade de viver de uma forma que te faça olhar no espelho e dizer: eu me orgulho de quem me tornei, eu me orgulho de como vivi, eu me orgulho das escolhas que fiz. Então levanta, sacode a poeira, tira as correntes invisíveis, elimina o que te prende e caminha em direção à luz, caminha em direção à liberdade, caminha em direção à vida que você merece viver. Eu acredito em você. Acredito na sua capacidade de transformação. Acredito que você pode reescrever sua história. Acredito que seus melhores dias ainda estão por vir. E espero, de coração, que você também acredite. Porque no final das contas, a única pessoa que pode mudar sua vida é você. A única pessoa que pode escolher a felicidade é você. A única pessoa que pode decidir recomeçar é você. E você tem tudo o que precisa dentro de você para fazer isso acontecer. Então vá, viva, ame, perdoe, recomece, celebre, agradeça e seja finalmente, plenamente, magnificamente você mesmo. E lembre-se sempre dessa verdade que mudou minha vida e pode mudar a sua. A vida não espera que você esteja pronto. Ela não pergunta se você se sente preparado, ela simplesmente acontece e você pode escolher ser espectador da sua própria existência ou pode escolher ser o protagonista. Pode assistir os dias passarem ou pode vivê-los intensamente. Pode esperar que a felicidade te encontre ou pode ir ao seu encontro. A escolha sempre foi sua e sempre será. A hora de renascer, de acreditar, de seguir em frente é agora. É sempre agora, porque agora é tudo que existe. E é mais do que suficiente para começar de novo. Um grande abraço no seu coração e até a próxima conversa. Que sua jornada seja leve, sua mente seja livre e seu coração seja pleno. Deus te abençoe.